Bom dia. Quarta-feira é sempre um dia muito especial para mim por estar com vocês. Então, antes de tudo, eu queria começar a nossa live. Hoje ela tem essa temática, né, dos retornos, de como a gente adapta, inclusive, isso a esse momento nosso momento digital. Eu fiz um IGTV a respeito, dizendo que a gente precisa ter adaptabilidade, flexibilidade para trabalhar nesse novo normal, nesse momento tão de adaptação, né, gente? E é sobre isso que eu vou falar. Aliás, eu fiz umas novidades aqui, depois quero testar aqui com vocês para ver se vai dar certo e deixar essa dica também das lives. Opa! Meu tripé. Pera lá. Desculpa, não é essa a novidade, tá, gente? É, é uma novidade real, tá? Mas antes de tudo, antes de deixar essas dicas, eu queria primeiro ver quem tá aqui e depois, antes, agradecer. Hoje, quando eu tava na minha rotina, ali no meu cantinho, eu falei assim, quão abençoada eu sou, né? Porque ter esse compromisso com vocês faz a minha quarta ter um ar, um bugzinho, né? Mas vocês estão me ouvindo? A minha conexão tá indo e voltando, espero que não atrapalhe a nossa live. Mas, enfim, essa quarta-feira ela tem um ar super especial, porque eu tenho esse compromisso com vocês. Eu começo a pensar na terça-feira de estar aqui e de tudo isso que me traz, né? O preparo, a energia, o acordar e ter todo um ritual diferente para estar com vocês nessa quarta-feira. Então, pra gente começar, eu queria muito então agradecer a vocês por estarem aqui, por fazer minha vida nessa quarentena também ter mais significado, ter mais sentido. Isso pra mim é realmente por conta de vocês, então muito obrigada. 2, eu queria que vocês deixassem aqui muito sobre essa questão do retorno, né? O que tá acontecendo nesse período? Vocês mudaram a prática que vocês tinham, vocês davam esse retorno. E aí eu vou deixar uma primeira pergunta com meus esquemas novos que eu quero fazer aqui. Então, primeiro, dar boas-vindas para quem tá aqui. A Flávia, a Maraísa, obrigada. Mariana, obrigada. Obrigada, gente. Bom dia. Adri, que linda. Adri, a gente tem encontro hoje à noite, hein? Hoje, nas mentoradas lá do Digitaliza Nutri, a gente tem, né? Vamos fazer uma postagem impulsionada. Então, galera do Digitaliza, aliás, já temos grupo no Telegram do Digitaliza. Muito bom, gente. Simone Maia, bacana. Quero muito falar com vocês sobre essa questão do retorno. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês primeira pergunta, tá? Aí, minha novidade, ó, só que aí a configuração eu não testei, tô testando agora. Ele deu uma cortadinha, mas eu acho que o próximo fica direito, mas vai dar para entender, né? E aí, você usa essa palavra retorno, né? E com qual significado você utiliza essa palavra retorno? Porque vamos pensar, vamos trabalhar. Quem tiver um dicionário aí e puder ir atrás dessa palavra, coloca ela aqui para mim, né? É um momento, de repente, vocês vão atrás do significado na semântica do português e eu vou trazer aqui uma reflexão pra gente, né? Retornar. Então, você foi numa consulta e você retornou. Se você retornou, você usa ela com esse significado da antiga medicina, que hoje as pessoas nem vão no médico, às vezes, se tem que fazer um exame clínico, ela até vai. Mas, em geral, ela faz o quê? Ela manda os exames, já tá num link online, tá tudo online, ele já checa e de repente já troca um WhatsApp, secretária liga, né, diz, olha, tá tudo bem, ou então pode voltar aqui dia tal, mas até tem um retorno ainda de praxe. Mas você vai no oftalmo, outro dia eu fui, aliás, logo mais eu vou estar com meus óculos novos aqui pra vocês, muito bom, que eu me dei de presente. Agora, que cor vocês acham que é o meu óculos, hein, gente? Será que ele é assim? Esses de farmácia que eu compro? Que cor será que é? Me fala aí, que cor vocês acham que eu comprei o óculos? Ai, gente, eu me divirto. Então, você vai nessa consulta e depois, às vezes você vai no retorno, às vezes não vai. Eu vou na minha ginecologista uma vez por ano, eu não vou no retorno, só se tem algum problema, que tem que fazer alguma coisa, mas você vai, retorno. Nem médico tá usando mais isso, né? Então a gente herdou isso como uma profissão da área médica, da área da medicina, da área da saúde, e a gente perdeu o sentido disso. Porque aí eu vou te perguntar, né? É uma checagem, né? É uma checagem, deixa eu tirar aqui. É uma checagem? Você usa ele apenas para lá passar para o nutricionista para pesar? Você vai passar para pesar? Passar para quê? Você vai para uma consulta, não é mesmo? Para uma consulta que você vai de acompanhamento. Você vai para uma consulta que você vai continuar lidando com aquele paciente, porque
é necessário todo um processo. Ninguém muda assim, né? Da noite pro dia. Ninguém muda dessa forma. Então, a gente quer que você requestione. Eu quero que você olhe mais profundamente para o significado disso tudo. Para entender, senão a gente fica muito no status quo, né? A gente simplesmente segue aquilo que de praxe colocaram pra gente. Então, me fala aí, agora eu quero checar aqui o que os nutricionistas estão achando e estão falando sobre isso. Sobre o dar ou não dar retorno. Ô, Joy, que legal ter você aqui. Muito bom. A Dani tá falando legal, as minhas alunas. Vamos lá. Que cor vai ser meu óculos? Será que vai ser vermelho? Tá perto, hein? Quem falou que vai ser vermelho tá perto, hein, gente? Ai, eu me diverti. Não, eu trouxe 2, que aí o meu óculos vai se diferenciar conforme o humor e o que tá rolando na semana. Ou o tema da live. Ai, gente. Então, aí eu pergunto, né? Alguns sistemas que a gente pode fazer para mudar essa questão de retorno. Uma das questões que eu posso pensar, né? É esse post-it aqui que eu quero que a gente guarde, né? Não seja nutri de 1 ou 2 consultas. Porque se você for dar uma consulta e depois trazer um retorno, é bem provável se esse retorno tem um significado pequeno, tem um significado apenas de passar lá para pesar, ou dar uma checada na dieta, ou é 20 minutos, ou é 30 minutos, como que você acha que esse paciente vai lembrar de você? Né? Como o paciente vai lembrar de você? É o retorno, gente. Aí até você se dedica diferente para esse retorno. E aí é onde está o X da questão. Não fica legal, você acaba sendo metade também. E a gente tem que estar por inteiro pro paciente. A gente tem que estar dando para ele o máximo que ele consegue para caminhar no passo, no que eu falo sempre dos baby steps, né? No passo a passo. Mas olha só, eu não quero desesperar você. Tem uma pergunta aqui falando, pô, Cíntia, mas eu dou retorno. E aí, como é que eu faço com isso, né? Eu dou retorno, então eu quero poder continuar fazendo isso. Aí é a sacada. Aí é onde a gente tem sim. Por quê? Porque o paciente vem de outros nutricionistas com esse estigma, né, do retorno. E aí que a gente não pode confrontar, a gente não pode, né, bater de frente com a questão do retorno. E aí tem formas de você trazer uma comunicação mais inclusiva, mais bacana, que ele vai falar assim, então tá bom, eu aceito. Tá? Então a gente vai fazer esse exercício aqui, a gente vai fazer esse cálculo aqui, para que você, de fato, comece a olhar para esse paciente como um processo. Porque vamos combinar, ninguém muda comportamento numa única consulta, não é mesmo? Ninguém muda comportamento, ninguém passa por todo um processo. Se vocês estudam nutrição comportamental, se vocês são alunos do meu curso, vocês sabem que o paciente ele tem os estágios de mudança. A gente precisa entender isso e levar ele. Se a gente faz um trabalho de metas estruturado, essas metas elas têm, né, graduação. Ela começa e ela vai até um final. E tudo isso é argumento que você pode usar com ele e dizer, olha, de fato, eu trabalho, esse primeiro momento a gente vai fazer um plano alimentar, o paciente tem que sair num primeiro momento com um plano alimentar. Eu ensino isso tudo no curso, isso já fiz alguns IGTVs até simulados aqui, né, pra vocês, tem aí no feed, dá uma olhada. Você entrega isso pra ele, mas a efetividade, tem que deixar claro pra ele, olha, a efetividade disso é o processo, é como eu vou te acompanhar em cima disso, né? Então, eu trabalho, não é que é retorno, eu já trabalho com uma segunda consulta, aí é que tá. Aí deixa eu colocar minhas novidades aqui, porque eu preparei com tanto carinho, tô testando, hein, gente. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí, deu, mas ele tá cortando, né? Mas não tem problema. Eu vou melhorando, né? A gente tem que testar, arrumar as coisas e vai melhorando cada vez mais. Mas é isso, como é que a gente pode mudar, inclusive, a semântica? Alguém buscou no dicionário o que significa retorno? Se buscou, coloca aqui. Mas que tal a gente trabalhar com essas 3 palavrinhas aqui? São 3 palavrinhas que são praticamente mantras aqui no KiwiLab, no meu consultório de sucesso, que eu uso com meus alunos. O que é? Acompanhamento. Eu vou te fazer um acompanhamento. A gente vai entender esse processo, tá? Quem trabalha com retorno incluído, calma que a gente vai trazer essa solução. A gente vai calcular até, trouxe uma fórmula aqui de a gente calcular até o valor da consulta desse retorno. Você vai sair daqui com a história pronta. Fica aqui comigo. E, aliás, gente, lembra de mandar aqui? Falar, a gente tá fazendo umas novidades lá e vai dar umas dicas pra gente quebrar esse paradigma da história do retorno. Porque, olha só, quanto mais nutricionistas trabalharem com acompanhamento, com consultas de segmento, com programas de nutrição,
mais a gente como classe se posiciona, sobe no salto, gente, né? Então não tenha medo de você fazer diferente. Se o seu colega trabalha nesse mesmo esquema, se a gente for mais unido, lembra do mantra aqui também do equilíbrio, né? Ou é do equilíbrio que eu herdei aqui pro Kiwi Lab, que é a gente divide para multiplicar, tá? Então a gente vamos dividir. Então me ajuda aqui, manda essa setinha, sabe o aviãozinho aqui de enviar, de send? Aqui embaixo tem a perguntinha, a carinha. Então, envia para um colega e às vezes até para aquela pessoa que tá na tua cidade, que de repente ou no teu bairro, ou no teu prédio, que as pessoas, você sabe que os pacientes comparam, né? Então, envia para ela. Já comecei a acelerar, né? Eu fico empolgada, então deixa eu tomar meu chazinho. Ver o que vocês estão falando aqui. Mas essa semântica é importante. Então vamos simular? Quero simular. Eu vou tirar aqui o meu slide, minha foto, e vou simular com vocês essa questão do acompanhamento, segmento, programa, a gente falando pro paciente, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vamos lá. Ah, bacana. Já mandou, gente? Manda lá pros colegas pra gente... Adriana Salum, querida. A Rita tá perguntando como mudar com os antigos pacientes. Aí, pros antigos pacientes, você vai explicar. Antigo paciente, gente, é quase que um amigo, não é? Eu pelo menos meus pacientes, até hoje eu recebi um negócio, anteontem, eu recebi um inbox no Facebook, que eu nem tô mais tão ativa, né? Ela falava assim, Cindy, você ainda atende? Você é minha Nutri da Competition de 12 anos atrás. Foi tão bom, eu queria voltar a fazer um processo, porque desde então eu fiquei seguindo, e eu queria voltar. E aí eu indiquei pra ela logo, claro que uma colega, né? Mas, porque eu faço só os atendimentos corporativos, até brinquei com ela, porque eu não perco a oportunidade de vender, né, gente? E aí, tá trabalhando aonde? Porque de repente a gente enfia lá o nosso processo de atendimentos na empresa dela. Mas vamos lá. Como mudar os antigos pacientes? Então, os antigos pacientes, você vai trabalhar a comunicação. Você vai falar pra ele, olha, ao longo desses anos, eu vou falar o que você fala, que eu falaria, tá? E você adapta. Mas aí depois eu vou falar o que eu falaria para um novo paciente, tá? Ao longo desses anos, eu venho me especializando e eu aprendi muito que a melhor forma de trabalhar um processo efetivo... Olha, eu tenho uma estatística aqui dos meus pacientes e também de estudos aí afora. E eu vejo que todos aqueles que mantêm um programa comigo, que ficam aqui comigo 3 meses, 4 meses, às vezes até 6 meses, são aqueles que têm os resultados mais sólidos. E por isso eu não quero mais trabalhar ou ser uma nutricionista de uma só consulta. Os terapeutas não são terapeutas de uma só sessão. Os personal trainers não são personagens de um só dia de exercício. Eu também quero esse processo, porque eu sei que é isso que vai ajudar as pessoas. Então eu tô mudando o meu formato de trabalho. Eu não tô nem chamando mais de retorno. Eu trabalho com programas, eu trabalho... Se você quer vir numa consulta, você, claro, pode vir na consulta, mas eu não dou mais esse retorno, porque aí o retorno, ele configura uma outra consulta. Ou então, pulo do gato para quem já é paciente, é uma das estratégias que eu também tenho, para quem trabalha com retorno, né, e não quer mudar abruptamente. Qual é a dica? Você já pensou em incluir, né, eu acho que eu tinha até uma fotinha aqui para isso. Ai, sim, deixa eu ver se é esse aqui. Mas ele tá desconfigurado. Mas é isso aí. Você já pensou em incluir na primeira consulta, gente? Né? Vamos fazer conta juntos? Essa é a minha... teaser aqui pra vocês. Já pensou em incluir isso na primeira consulta? Como, por exemplo, eu vou usar o padrão, assim, um padrão não, uma referência de R$200 de consulta, tá? Então vamos lá, para que a gente possa entender como trabalhar o retorno sem ser uma ruptura, para que você possa ir aos poucos, ou mesmo para aqueles pacientes que são antigos, como você pode adaptar isso tudo? Então minha dica é, você pode dizer para ele assim, olha, a primeira consulta é uma consulta que ela é mais longa, né? Já valoriza esse primeiro momento, né? Se muitos, assim lá, 100% vai estar com você na primeira consulta. Eu sempre coloco uma métrica para que 70% volte nos programas, acompanhamentos. Essa é a métrica dos meus alunos. Vamos lá, 100% está com você nesse momento. Você fala, olha, essa primeira consulta, ela tem um valor maior, porque esse primeiro momento com você, ele é mais amplo e ele, na realidade, eu incluo um segundo momento com você, para conseguir fazer com que você fique no looping, para que você consiga saber que você tem um compromisso comigo. E aí, as próximas têm um valor mais reduzido, que são o que eu chamo de consultas de acompanhamento.
Ou, se você quiser fazer um melhor custo-benefício, você já pode fechar comigo um processo, um período de 3 meses, de 2 meses. Olha, eu tenho todos esses planos aqui. Sabe como é a academia? Não é assim, gente, tem os planos. Eu tenho os planos aqui. Então, olha só, essa primeira consulta, ela custa. Digamos que a consulta hoje, ela seja R$200, ou seja, R$400, né? A consulta com retorno. É isso. Você vai aumentar um tanto, né? Ou você, assim, já não é época de aumentar, tá bom. Então você vai aumentar, mas você vai começar a mudar, você não vai aumentar. Você não vai aumentar e você vai dizer pra ele que você vai incluir esta primeira consulta, você vai incluir um acompanhamento nesse primeiro momento. E os próximos acompanhamentos, se ele quiser já fechar na hora, ele pode. Então, digamos que a consulta seja R$200, já tá na hora de botar 250, né, gente? Mas tudo bem. Não é hora agora, assim, é crise. Verdade, a gente tem que flexibilizar. Só não pode diminuir, né, gente? Aumenta a vantagem, mas não diminui o preço, porque senão depois você nunca volta. A questão de você diminuir é você nunca volta. Aumenta a tua entrega, aumenta o valor agregado, porque isso a gente tá fazendo, eu tô fazendo, todo mundo tá fazendo, né? Trabalhando mais pra ganhar, às vezes, ou menos ou a mesma coisa. Mas não menos por serviço, né? O ideal é que você consiga... Já tá menos porque tem menos gente, né? No consultório e afins. Então... Vamos lá, você vai dizer, então eu tenho 200, o valor da consulta é R$200, eu insiro essa primeira consulta. Então o ideal, gente, né, é você trabalhar um valor de segundo momento em torno de 50%. Então vamos lá, vai começar a atender agora, R$200 a consulta e as próximas vão ser 120, né? Então já coloca 320 nesse primeiro momento, para fazer o paciente acostumar a ficar no looping. E as próximas você pode fazer 120, 180, né? O que dá pra fazer agora também, que foi o tema de um IGTV que eu gravei pra vocês, é você colocar mais acompanhamentos, né? Então você coloca assim, olha, eu tenho um processo que é uma consulta, que ela tem um valor de R$200, mas eu posso fazer ela por 320, que seria uma consulta e mais um acompanhamento que você viria no meu consultório, mas eu, na realidade, te dou duas sessões. Então, pega esse paciente, né, capta ele, fideliza ele e faz ele vir em 2 sessões. Agora, meu ponto com você é você não encarar como retorno, nem falando pra ele e nem na estrutura da consulta encarar como retorno. É como se fosse realmente um acompanhamento, uma dedicação que eu falo lá do quadrante das consultas, de ter toda a parte da revisão da escuta ativa, da revisão das metas, de um novo avaliação desse planejamento e o fechamento, a amarração. Né? Olha aí que eu falo também, tem no IGTV sobre os quadrantes de consulta. Mas é fundamental, porque senão, tudo na vida, gente, é a percepção de valor que as pessoas têm. E se você vai dar um retorno que tá incluído ali, é incluso. Ah, só pra dar uma checada, ela vai ver como é que ele tá. Sem método, sem processo, sem nada, você se ferra. Porque aí ele vai ter como referência aquele último momento que ele teve com você, que foi só um retorninho. Então, isso não é legal. Tá? Então, se prepare para cada momento com ele seja especial. Pô, Cíntia, mas aí você tá falando para eu manter o preço e mandar mais 2 sessões, então ao invés de dar um retorno, eu tô dando 2 retornos. Momentos do novo normal, momentos digitais. E aí a gente precisa pedalar mais mesmo e fidelizar mais. As pessoas estão mais precisadas. Aí a minha dica para você, e que eu tô fazendo muito no meu trabalho, é diminuir o tempo. Tá? Então você vai falar pra ele, olha, eu vou ter sessões menores com você, mas eu vou ter 2 momentos com você. 2 momentos semanais. Eu quero te ver na quarta que vem. Falamos hoje quarta. Já quero te ver na quarta que vem e na próxima quarta também. A gente vamos marcar a sessão aqui já e deixa marcadinho lá 30 minutos pra ele. Ah, 30 minutos? Como é que eu vou fazer uma sessão impactante? Gente, dá pra você fazer em 30 minutos. Você tem que ter meta, tem que ter processo direitinho, tá? Mas cuidado pra não ficar só aquela checagem, aquele papo, né? Ou então, Cíntia, não, vou fazer 1 hora mesmo, já dou o retorno, mas não vou dizer mais que é retorno, e vou trazer ele para essa questão do segmento. E aí o mais legal de você fazer uma segunda sessão com ele, power, assim, boa mesmo, é você conseguir fazer. Se ele não fechou o programa no primeiro momento, você tem que fazer ele fechar no segundo. Por isso que esse segundo momento não pode ser um momento meia boca, não pode ser um momento, sabe, qualquer. Tem que ser um momento legal com ele, tá? Deixa eu ver o que tem de vocês aqui falando, perguntas. Fiquei sem responder alguma pergunta, gente, me fala aí. Atual, o ideal de intervalo de uma consulta para outra. Aí vai ficar aqui com essa minha pergunta para vocês, né? Semanal, quinzenal ou mensal? O que vocês me dizem de acompanhamento interessante? Eu curto muito e todos os meus programas para indivíduos já eram baseados em quinzenal.
Nas empresas agora, eles também têm uma questão quinzenal. Alguns até querem passar semanal. A questão é que lá na empresa eles já estão lá dentro, né? Então é mais fácil. Aqui no consultório, como tem principalmente nos grandes centros, existe uma questão da frequência. Ser semanal às vezes é difícil por conta da locomoção. E agora no online, tudo isso se facilita, né? Então você pode sim conseguir fazer um processo semanal por conta de ser o online, tá? E aí, como eu falei, ter sessões mais curtas, desde que essas sessões curtas você esteja preparado para conduzir de um jeito impactante, né? Trazer uma ferramenta nova, resgatar esse protocolo dele que você anotou tudo ali, trazer alguma coisa bem importante para ele, revisar essas metas. Então tem que ter realmente um fluxo que traga sentido, né? Que você permita escutá-lo, que traga um novo combinado entre vocês e que gere esse vínculo, né? Vínculo foi o tema da nossa live passada aqui com a Jamília, ela falou muito sobre isso. Então, criar esse vínculo é importante. Tempo faz diferença? Faz. Mas também tempo mal usado também não cria vínculo, né? Você ficar ali só sentado, ouvindo, sem conduzir a entrevista motivacional, né? Sem ter um processo da história, também não vai fazer diferença. Então, assim, acho que resumindo não usar a palavra, a semântica importa, assim, é como a gente comunica, a palavra retorno. Mostrar que isso é um acompanhamento, é um segmento, né? Ou você desenha já um programa de várias sessões, ele já paga na hora pra você os 3 meses que ele vai ficar com você. Você pode parcelar isso no cartão, que é o cenário ideal, né? Ontem eu fiz um podcast que, aliás, sai amanhã, certo? E é muito legal, é uma menina que já trabalhou comigo, a Mari Della Torre, ela já trabalhou comigo nos atendimentos nas academias e no corporativo. E ela falou muito espontaneamente: Cíntia, depois que aprendi, você fala lá coisa do programa, na quarentena eu não fiquei à deriva, porque eu tinha os programas. E os programas, no máximo o que aconteceu? Alguns continuaram online e os que não quiseram, eu adiei, eu posterguei, mas não deixei de ganhar receita, né? E ela falou: o Instagram tá me trazendo muitos novos pacientes pela forma como eu trabalho. Eu falo muito dessa coisa integrativa, trago as questões de nutrição comportamental e falo que ele é um processo, é uma vida, né, ali para ser trabalhada. Falo demais e não vejo. Vamos lá, aqui. Deixa eu ver se tem perguntas. Então, eu te respondi o semanal, quinzenal ou mensal. Então, vamos pensar. Se for online, você pode até trabalhar o semanal. Você, para essas consultas semanal, quinzenal ou mensal, você pode ter valores diferentes, tá? Então, de repente, você pode ter um plano que vai fazer diferença. Se ele vier mensal, vai ser mais caro, né? De repente, aquilo que eu falei que era 120 passa a ser 150. Se ele vem no quinzenal, no semanal, aí você fala: olha, o que você acha que você pode ter de investimento nisso por mês? Pode ser R$400, porque a gente divide isso em 4 sessões, 100. Ah, Cintia, é muito pouco. Cara, eu tô falando aqui com o Brasil. Então tem várias realidades. Eu não posso embasar na realidade que eu vivo em São Paulo. E principalmente no momento de crise. Então, use esse 100 como referência de uma consulta de 200. Se a sua consulta é 400, pode ser 200, tá? É só uma referência de valor. Tá? Por isso que eu gosto de usar os percentuais. Então, se você tem uma consulta, eu acredito que os acompanhamentos, por isso que é legal estabelecer o preço de um primeiro momento mais caro, né? Então, a ideia é você já aumentar. Você que está trabalhando R$200 e quer incorporar esse acompanhamento, já fala que é 320, mas que inclui 2 momentos, né? Que se a pessoa divide, sai 160, sai mais barato que 200, né? Porque realmente vão ser 2 momentos. E que os próximos, você vai fazer um valor que tem um valor mais econômico, porque eu não gosto de falar a palavra desconto, eu me importo com a semântica, né? E nem de mais barato. Então eu diria que ele tem um valor melhor custo-benefício, dependendo da frequência com que ele vier. Você tem planos diferentes pra ele fechar. E coloca essa coisa dos planos mesmo, gente, sabe? Evita a palavra pacote, pelo amor de Deus, ou coisa feia, né? Porque pacote parece que assim, não é só pacote, parece que a gente né? Não menosprezando nenhum outro tipo de profissional, gente, mas pra gente conseguir, né, ter um pouco mais de elegância na nossa comunicação. E aí, tá fazendo sentido pra você? A Ana falou: perfeito. Eu faço isso nas 2 primeiras e depois acompanhamento. Então, a Ana, ai querida Ana, nossa aluna. Ana, então você já tá dentro do que eu tô falando aqui, certo? Tá tudo certo. Para quem também tá começando, isso é válido, super válido, tá? Então, pra você que tá começando, já não trabalha com essa questão do retorno. Já traz a coisa do acompanhamento, já começa certinho. Mesmo que você fale pra essa pessoa que, olha, eu trabalho com os acompanhamentos. Cíntia, só mudar a semântica? Sim, só mudar a semântica, mas não é só mudar a semântica, né? É você mudar também.
Você no teu acompanhamento, você fazer um acompanhamento de consulta e não um retorninho pra checar. Então, muda a semântica e muda você. O que você oferece, tá? Porque às vezes a gente fica até aliviada, paciente de acompanhamento, né? Vamos lá ver o que aconteceu. Não, tem que se preparar, estudar essa ficha do paciente, ver o que aconteceu com ele e tentar entender o que tá rolando, né, na dinâmica dele antes e quais são as perguntas que você vai trazer, né? As melhores perguntas trazem os melhores resultados. Então você tem que ser um bom perguntador, né, Nutri? A Nutri Vene Cavalcante está falando assim: paciente que parou no acompanhamento e se ficou mais de 6 meses sem vir, quando voltar, eu incluo na primeira consulta? Será que está correto? Olha, depende muito do volume que você atende e de como é essa sua primeira consulta, tá? E com o que ele traz. Eu acho que é por isso que é legal fazer uma triagem para isso. Vene, de perguntar pra ele, como é que você tá? Né? O que te fez me procurar agora nesse momento? Sempre é legal a gente perguntar por que ele tá vindo. Você quer resgatar alguma coisa? Você tá num momento de vida diferente? Pra você entender um pouco o cenário, né? O contexto que ele tá, do que vai vir pra você. Então é legal você olhar pra isso. Se ele falar que ele quer retomar, porque ele, né, se deu super bem na época que tava vindo com você, e aí ele quer retomar a situação, você fala, olha, eu vou, inclusive, você na época veio 6 meses comigo, então vem, você sabe que o valor da minha consulta agora, ele inclui já um primeiro momento junto, mas vem aqui que eu quero fazer o melhor negócio pra você. De repente eu já te coloco num esqueminha comigo, dependendo do que você tiver disponível aí, a fim de fazer, eu te mostro meus planos, e você já entra, de repente, no acompanhamento de 3 meses e eu já te coloco desde o primeiro momento como consulta de segmento, tá? Você precisa entender um pouco a tua dinâmica, como é que você tá, pra saber se a gente já pode fazer isso, mas, né? Aí se você quiser deixar mais definido, um paciente mais, né, cartesiano, que ele quer saber o valor e tudo certinho, você fala, olha, eu tô trabalhando com um valor de 3 meses nesse sentido, e pra você que já fez 6 meses, você já pode até, já confia em mim, já voltou, você pode já fechar. Se você fechar o programa de 6 meses comigo, eu já nem te cobro a primeira consulta, eu já considero a primeira já acompanhamento. Isso é negociação, gente, não é dar desconto, não é banalizar, isso é negociação, é o cara se sentir VIP, ele fala, pô, tô lá com aquela Nutri, tô voltando com ela, né, ela tá me beneficiando, então as pessoas gostam dessa negociação, então eu acho que pode ser bem bacana, tá? Te respondi, né? A Rayane, que delícia você tá aí. A Roseli Ueno, que é uma nutricionista que eu falo que tá no Oceano Azul, queridíssima, uma pessoa plena. O que ela tá falando aqui? Vamos lá, obrigada, Roseli, pela sua presença aqui. Concordo, não é retorno. Cada consulta é uma experiência nova pro paciente. Então, olha aí. As minhas parceiras estão aqui contribuindo. A Tereza tá falando parceria com o cliente, né? Aqui vocês estão falando semanal, a Nutrinani, quinzenal. A Adri tá falando que hoje o encontro semanal é mais fácil no online. E a Gabi tá falando, depende muito. Quando o paciente tem mais dificuldade, recomendo o semanal. Os resultados são bem melhores. Putz, eu acho que a Gabi pegou num negócio bem importante aqui, né? É olhar o contexto que o paciente tá. Nem todo paciente é igual. E vocês também trabalham, às vezes, com alguns nichos, né? Por exemplo, quem trabalha com transtorno alimentar. Eu trabalhei bastante. Tinha uma necessidade mínima de estar com aquele paciente quinzenal e alguns mais complexos, semanal mesmo. Então, de fato, depende da complexidade do paciente, muito bem lembrado, tá? Obrigada, Gabi. A Ana tá falando, eu ajeito conforme a demanda do paciente, mas geralmente começo com um quinzenal e depois mensal. Adoro, vocês vão enriquecendo essa live, muito bom. Isso que ela falou também é interessante. Tem uma hora que a gente tem que dar alta para o paciente, mas antes de dar alta para esse paciente, eu faço uma analogia com as consultas pediátricas, né? Quando a criança é pequenininha, você vai lá todo mês. Aí depois passa 3 meses, depois 6, depois vai uma vez por ano. Então, eu acredito que com a nutrição a gente pode fazer um paralelo, né? Com um bebezinho que chega ali, um paciente, sem saber, sem ter conhecimento, sem ter, né, o exercício da prática. Ele vai aprendendo com você semanal ou quinzenal, aí depois mensal. E depois você pode dizer pra ele, olha... E aí, gente, é muito legal quando o paciente tá no mensal, você dizer pra ele, olha... Ter coragem, né? De quando a coisa tá tudo... Né, antes da coisa ficar muito morna, porque tem que ficar calorosa, né? Você dizer pra ele, olha, eu quero te ver daqui a 3 meses. Vamos já deixar marcado? Porque
de repente é alta, mas é uma semi-alta, né, que você tá dando pro paciente. Então você deixa isso marcado com ele, que você quer vê-lo daqui a 3 meses. Olha, a gente se sente importante, né, quando de repente eu me sinto importante, me sinto lembrada e me sinto ajudada, facilitada quando meu dentista liga pra cá. Eu tenho um dentista que tem um CRM ferrado, ele liga e fala assim, está na hora do seu acompanhamento do seu filho. Vamos marcar? Eu falo, sensacional, vamos, mas daqui a 20 dias, daqui a 15... E eu enrolo já com uma culpa, sabendo que venceu o meu prazo de eu fazer o meu acompanhamento. Então, vamos aprender aí com o meu dentista. Acho que depende do público, também tô falando aqui, falando financeiramente. A questão financeira. Uma coisa que a gente, às vezes, avalia essa questão financeira do acompanhamento, e uma coisa que eu aprendi na vida, com muita negociação, é que às vezes a gente fica ali, né, querendo ser legal pro paciente. Tem uma aluna, que é a Elan, que ela fala assim, é muito engraçado, que o meu consultório de sucesso foi um divisor de águas pra mim, mesmo véia já. Porque eu tenho essa coisa com cobrar, eu fico meio eu fico com dó do paciente. E uma coisa que eu aprendi muito na negociação é o seguinte, olha lá, gente, anota isso aí porque vale pra tudo, tá? Para o paciente no retorno, que agora virou acompanhamento, segmento, programa, devolve pra ele, fala assim pra ele, né? Tipo, olhando bem firme mesmo, e fala assim, eu entendo, eu sei que é necessário, que você de fato precisa tá fazendo esse acompanhamento quinzenal comigo. Você também entendi pelo que você me falou, que você considera isso importante pro teu processo de mudança, né? E que você quer priorizar. Mas também entendo que isso impacta no teu planejamento financeiro. O que você acha de a gente, de você me pensar num valor que pode ser interessante pra você? O que você acredita? Bem, eu te falei aqui que os acompanhamentos são 180, são 250. O que caberia no teu orçamento, já que você vai priorizar isso? Entendeu? Você traz a importância da história, porque, o cara, né, gente, vamos combinar, às vezes, dependendo do nível social das pessoas, 180 é um jantar fora, né? E ele vai estar vendo ali você uma vez a cada 15 dias. Se é prioridade pra ele arrumar isso pra vida dele, pra tudo que a relação com a comida tá impactando, cara, ele tem que priorizar, né? Então usa sempre essa história, né, de trazer, né, já que a gente acordou, eu sei, eu entendo, eu valido, né, coisa da comunicação, de você trazer, validar essa dor financeira, validar a priorização que ele se comprometeu a fazer com você. E o que você acha? Então, a minha sacada é qual? Devolve pro cliente, devolve pra ele, pro paciente. E pergunta o que ele considera justo. Mas devolve não assim, né? Tipo, o que você considera justo? Não. Visto que a gente, né, priorizou aqui, você tá aqui nesse momento, é um momento marcante, porque pelo que eu vi aqui no seu histórico, você foi no nutricionista 2 anos atrás, né? Você decidiu estar aqui. Então, agora que você tá aqui, que você curtiu, espero que você tenha gostado, né, do meu trabalho, como você mesmo falou, e que a gente precisa priorizar. E eu sei que é importante pro teu processo estar comigo quinzenalmente. Eu estou disposta. O que dentro desses 250 você quer fazer? Você vai se surpreender que muitas vezes esse valor que ele traz é um valor mais ok do que aquele que você traria pra ele. Então, valorize-se. A valorização que a gente quer que o mundo tenha com a gente, ela primeiro tem que estar dentro da gente. Nossa autoconfiança, nossa, né, firmeza na hora de falar, nossa segurança, porque você confia nesse teu trabalho e aí você traz isso pra ele, tá bom? Isso vale pra tudo, viu, gente? Vale pra tudo. Até para conversar com o marido, eu falo que essas coisas que a gente aprende aqui, pode jogar pra ele, fala assim, e aí? O que você acha? Então, o que você me propõe, já que você tá achando que não está legal o nosso planejamento alimentar de casa? O que você me sugere? Você vai ver que as pessoas, quando pegam a resposta no colo, a pergunta pro colo delas, porque é fácil, né, acusar. É fácil. Tá caro, né? Tá ruim. Então, qual é a sugestão? É muito maravilhoso. Tô lendo um livro maravilhoso sobre a arte de fazer perguntas. E é justamente isso. Por que é tão sábio isso, gente? E a gente usa pouco, né? A gente usa pouco. Porque nós somos seres automáticos. Dá. Problema, solução. Problema, solução. Problema, solução. Quebrou, conserta. Quebrou, conserta. A gente vai nesse looping, um hábito, né? Então vamos quebrar isso tudo nessa questão do retorno. Deixa eu ver o que vocês estão me falando aqui. Que eu ainda tenho tópicos no meu roteirinho aqui pra falar com vocês, hein? A Cíntia Xará tá falando, tenho dificuldade em como fazer as consultas subsequentes. Eu preciso fazer o curso Meu Consultório de Sucesso. Já está no meu planejamento. Querida, venha, que isso aqui é uma grande família. E lá eu ensino esse passo a passo. Trago muitas temáticas para você fazer programas de nutrição e não ser mais
né? Cadê meu mantra aqui? Vou pegar meu mantra aqui pra falar pra vocês, né? Não ser mais nutricionista de uma ou duas consultas. Nós vamos começar a ser o nutricionista, não mais um nutricionista, mas o nutricionista dos nossos pacientes. Ele vai entrar no seu consultório virtual ou presencial, no seu grupo online, seja o que for, e ele vai te indicar, ele vai começar a fidelizar cada vez mais com você. Só vai existir você. Tá? Então a gente vai se preparar para isso sempre, para a gente conseguir fidelizar esses pacientes. Então venha. Aí tô falando aqui, faz o curso sim, mudando minha perspectiva com o curso. Obrigada, gente. Essa live vai ficar salva, cheguei atrasada e gostaria de ver o início. Por estratégias de Instagram agora, as minhas lives não vão mais ficar gravadas, tá? Então, se programem, quarta-feira, 9 horas em ponto, eu estou aqui com vocês, em ponto, 9:95, tem uns rituaizinhos aqui às vezes, né? 9:95 eu estou aqui. E o que eu faço agora? Eu vou salvar flashes mais importantes dessa live pra deixar pra vocês como IGTV, tá bom? Que assim também, às vezes a gente tem muito conteúdo, né? E eu conversei com o meu time de a gente conseguir fazer esses resumos das lives e pulverizar. Mas se você quiser estar comigo e pegar essas temáticas e começar a aplicar mesmo, vem comigo 9 horas da manhã, toda quarta-feira. Às vezes, né, acontece alguma questão, eu tenho outros projetos, e aí eu tô me dividindo também com o meu time. Diz que semana passada bombou aqui com a Jamília, né? Nutrijame arrasou aqui, falando com vocês sobre a questão do vínculo, que é aquele jeito dela cearense, gostoso, né? Cada um de vocês tem essas suas peculiaridades, mas tem que ter técnica pra gente traçar vínculo com esses pacientes, né? Vamos lá. Acho se primeiro acompanhamento incluso é bom para melhorar o vínculo. Isso, porque você vai acostumando ele a retornar com você, ele vicia em você. Mas, lembra, não é só semântica, a gente tem que colocar um acompanhamento top, um acompanhamento bacana, que ele fala, uau, quero voltar. O Carlos tá falando assim, tem um acompanhamento de 4 e 6 consultas. Às vezes questionam se precisam mesmo de tanto tempo. Aí, Carlos, sabe qual é a minha dica pra você? Você pode falar pra ele assim, tá bom. Você pode chegar pra ele e falar assim, olha, pelo meu histórico, do que eu tenho visto com meus pacientes, no mínimo 3 meses, e muitos renovam para 6 meses, porque você vai ver com o lidar da história, né, com o acompanhar da história, que faz todo sentido, né? Então eu te convido sim a ficar pelo menos 3 meses comigo, porque esse é o processo que eu tenho visto que traz mais resultado efetivo. E aí, você pode olhar na história alimentar dele, naquele histórico que você pediu, e falar pra ele, regime por regime, dieta por dieta, você sabe que você faz lá 2 semanas, 1 mês. É isso que você quer de novo? Aqui a gente tô te propondo trazer um trabalho, né, de mudança, né, uma mudança efetiva. Uma mudança, né? Quando você vai, por exemplo, numa terapia, às vezes você fica 1 ano. Quando você faz um trabalho de personal trainer para mudar a questão corporal, até o teu corpo se acostumar, você leva um certo tempo. Até você começar a ver algum resultado, você, né, se adapta. Com a nutrição, a gente vem sofrendo muito a moda tradicional das dietas e a gente é comparado com isso. Mas toda a minha classe profissional já enxergou que nós não somos replicadores de dietas. Nós precisamos realmente ajudar vocês a passar por esse processo. Me dá essa oportunidade. Gente, quando você, né, se compromete com essa pessoa, Carlos, né, de trazer me dá essa oportunidade, isso tudo, gente, vai ficando muito, vai ter mais sentido, sabe? E as pessoas querem se comprometer com os outros. Aliás, parte do sucesso, e você pode até trazer isso como argumento para o teu paciente, parte do sucesso da maioria dos projetos, e isso é um projeto, você e seu paciente, dão certo. Porque a gente se compromete com alguém. Por isso que projetos de equipes multidisciplinares funcionam melhor, tá? Então lembrem, esse compromisso, né, que vocês vão ter, os exercícios, as dinâmicas, aí traz a forma que você trabalha, né, e valoriza isso para ele. Vamos lá, mais perguntas? Você sugere fazer o valor do programa para segmento e não para a primeira consulta, certo? Sabe o que acontece, Gabi?
você de cara, o cara te chamou no Instagram ou perguntou quanto custa a sua consulta, né? Primeiro você não vai responder quanto custa, você vai primeiro falar como você chegou até mim, tem todo um trabalho de vendas, né? Ah, bacana, que bom que você, o que você espera? Que bom que você espera isso, porque eu posso te atender sim, ou olha, não, minha área de atuação é diferente, eu te sugiro uma colega, né? Você vai ter as duas coisas. Mas se você fala, olha, eu só atendo em 10 sessões. Eu só atendo... Você vai ter que ficar 3 meses comigo. De cara, não cola. Eu acho que as pessoas... Só se ela vem muito referenciada, ela já vem buscando isso. Mas se não, eu te aconselho a ter esse paciente no primeiro momento. Aí eu tenho o quadrante de consultas, né? Aí no finalzinho você fala, olha... Primeiro pede o feedback, né? Já tô misturando aqui os conteúdos, mas é importante porque contextualiza a questão do retorno. Você pede feedback da consulta e fala... Então, deixa eu te explicar agora como é que eu funciono. Você tem esse momento agora aqui comigo. Os próximos momentos, eles têm um valor reduzido. Você pode... porque esse primeiro realmente é um primeiro momento e tudo mais. Os próximos têm um valor reduzido. Que custam, dependendo da frequência com que você vier. Mas eu também tenho, se você quiser fazer por tempo comigo. Eu posso fazer um programa pra você. E você vai ser, né, um nutricionista que tem um programa... Você vai participar dentro do meu programa de nutrição. Que ele tem um formato, mas ele é totalmente adaptado para tuas necessidades, porque eu detectei hoje aqui com você. E a gente fica por um tempo juntos, por 3 meses, por 2 meses, por 4 meses. Aí você vai decidir, Nutri, qual que é o seu. O que você acha? Ó, os valores são esses. Aí você vai colocando para ele, né? E aí, gente, cada um vai escolher. Tem nutricionista que só trabalha com acompanhamento, só um valor ali certinho para acompanhamento, quinzenal ou mensal, e aí tem preços diferentes. E tem nutricionista como a Mari, que eu falei pra vocês, que sobreviveu bem aí à quarentena e disse que tá bombando já agora o consultório dela, online. Ela falou, Cintia, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu mantive e obtive novos. Eu falei, o que tá acontecendo? Você tá fazendo tudo direitinho, né? Você tá aplicando todas as coisas que você aprende aqui, que você já aprendeu na vida, enfim. Então eu te aconselho a escolher o teu método de trabalho, tá? Agora, então, não assusta esse paciente quando ele te procura, tá? Dizendo que você só trabalha com segmento de muito tempo. Você pode até pincelar para não virar uma super surpresa para ele. Você vai dizer, olha, você vem comigo, você vai ter uma consulta, né? Um acompanhamento embutido nesse primeiro momento. E se você curtir, quiser mais acompanhamentos, a gente já pode fechar. Só que, aí é minha opinião, tá, gente? É um risco quando você já embute esse primeiro acompanhamento, porque para você fechar o programa no segundo acompanhamento é mais difícil. Por quê? Porque no primeiro momento a pessoa tá quente com você. Aquele... Tô amando essa nutricionista. Tô excitada pra começar meu plano alimentar com ela. É assim que as pessoas saem, não é? É verdade. É assim que as pessoas saem da sua consulta, é maravilhosa. Aí, acontece as recaídas, gente. Quem não, né? Eles vêm empolgados, mas eles sabem que eles são seres humanos. E aí muda lá. Acontece as coisinhas. E aí ele já vem assim, né? Já vem pro retorno reclamando. Aí você acha que você vai conseguir vender muito mais? É mais difícil. Você até pode, tá? Mas é mais difícil. A taxa de conversão desse retorno, acompanhamento, para próximas consultas é mais difícil. Então, por isso que é mais legal nesse primeiro momento você não dar retorno, não embutir. Se você já tem o retorno, hoje você vai mudar a semântica. Um passo de cada vez, tá, gente? Mas pra quem tá começando, já começa assim. Tem a consulta e fala que as próximas consultas têm valores diferentes, mas tenta fechar já nesse primeiro momento. Na hora do calor da emoção, tá? Eu acho que eu te respondi, Gabi. Eu não sei se foi isso que você me perguntou. A Ana Carla tá falando assim, o que fazer com o paciente que passou uma vez, não voltou e te procura depois de mais de 6 meses? Fala o novo preço? Fala o novo preço. Às vezes, gente, eu acho que eles nem lembram, tá? O preço que você trabalhava antes. Então, ou sabe o que você pode fazer pra ele? Fala assim, olha, eu tô vendo aqui que você passou comigo em tal momento. A minha consulta hoje, ela tem um valor, mas eu vou fazer um valor intermediário pra você. E aí você já propõe um valor intermediário pra ele. Mas você viu que em nenhum momento eu falei, vou te dar um desconto, né? Não, você vai falar um valor intermediário, porque as pessoas que voltam, ela tem um valor especial, gente. Muito grande. Um paciente que já veio com você e tá voltando, cara, né? Agarra esse cara, porque ele gostou e ele vai te indicar. Se ele tá voltando, ele vai indicar você pra outros. Então ele tem um valor muito grande, tá? O que fazer com um paciente que passou uma vez... Ah, já respondi. O Carlos tá falando, depende, semana eu gosto, mas quinzenal eu mais aceito. Porque semanal, acho que... Semana hoje em dia, né, gente, passa tão rápido que é difícil.
A Luz, querida Luz, tô com saudade do seu sotaque, querida. Eu faço assim, o programa de acompanhamento de 8 a 10 semanas, aluna do meu consultório de sucesso. A primeira divido em 2 momentos, isso, e 3 consultas de 60 minutos. Mas agora, com a pandemia, dou 2 consultas de 30. Exato, Luz, é aquela adaptação, né, que você tá fazendo, porque a gente também tem uma flexibilidade maior, o online nos permite um pouco mais de volume, né, gente, nesse atendimento, um pouco mais de volume, com cuidado para não se sobrecarregar. Viu, Cintia? Com cuidado para não se sobrecarregar. Tá ouvindo? Você escuta? Ai, gente, me divirto. Amor, analogia com o pediatra do Baby Steps, né? Gente, acho que tem muita pergunta, eu vou ter que correr aqui, né? Cíntia, você acha que a consulta de Nutri precisa ter retorno incluso? Bem, Mariana, acho que foi tudo isso que a gente falou, né? Eu não acho que precisa ter, tá, gente? Assim, minha opinião principal, não acho, se você consegue, a partir de hoje, começar a colocar a tua consulta sem o retorno incluso, melhor. E aí já vende no final da consulta os acompanhamentos. E não usa nunca a palavra retorno. Agora, se você já trabalha, tem que ter uma transição aí. Até o vegano, que quer virar vegano, começa a comer carne menos dias na semana, não é? Tudo tem que ter transição, tudo tem que ter um processo lento. Então, não se cobre tanto. Tente com um paciente agir dessa forma, ver como é que você se sai no discurso, tá? E aí você vai melhorando. E aí também tem o seguinte, tá? Eu não sou dona da verdade, não. Eu tô te trazendo essas estratégias. Se você assimila isso tudo, pesca daqui, traz um funil, peneira aquilo que você leva pra sua vida. E você pode começar a não usar essa palavra, melhorar os seus acompanhamentos, e daqui a pouco você fala assim, cara, esses retornos que eu era retorno, eu tô segura de que não são retornos. Porque uma coisa é você também se sentir confiante, tá? Principal é convencer. Quem primeiro precisa ser convencido da sua venda desses acompanhamentos é você. Você tem que acreditar que aquilo tem valor, né? Então, quando você estiver mais confiante nisso tudo, aí você fala pro paciente. E aí, gente, aquilo que vem do seu coração, aquilo que é verdade pra você, você vai conseguir ser verdade pro outro, tá? A Rita tá falando dos cursos a Dani tá falando dos cursos do Kiwi Lab são maravilhosos. Obrigada, amore. Você é uma excelente mentora. Ai, gente, eu fico feliz. Muito obrigada, viu, pelos elogios. Cíntia, como faço para resgatar aquele paciente que me mandou mensagem perguntando o valor e não retornou para marcar? Cara, acho que a comunicação tem que ser muito direta. Você pode dizer pra ele assim, oi, tudo bom? Eu vi que você perguntou o valor da consulta. O que você achou dele? Faz sentido pra você agendar comigo? Olha, inclusive essa semana eu tô com uma novidade no consultório. Posso te ligar pra explicar? Aí você trata de achar qual é a novidade. Se a novidade é fracionar como a Luz faz, o acompanhamento virar 2 sessões de 30-30, uma live fechada, inventa uma novidade para resgatar esses pacientes, tá? Ou uma ferramenta nova que você trouxe, um aprendizado que você trouxe no curso. Então, traz esse caráter novidade. Pode ser legal, tá? Iniciei um 3º grupo desde o início da pandemia. Uhul, Beth! Legal, parabéns! Espero poder ter te ajudado muito com os meus esqueminhas lá, os meus pilares, né? Da experimentação, da reflexão, que são interessantíssimos pra gente estruturar o conteúdo desse grupo, né? Fala o que você acha sobre a consulta de Nutri, ter ou não ter retorno, qual a sua opinião? Bem, gente, eu já falei, né? Não tem retorno, mas acho que é porque eu demorei, né? Vamos lá, acabou de falar. Tá, desde o início da pandemia, 3 grupos com 15 cada. E tem sido uma benção. Beth, que legal. E aí, Beth, vou te fazer um convite. Pra não falar mais de pacote, falar de programa, tá bom? Vamos lá. Um processo leva tempo. Podemos também falar sobre os estudos comprovando que 90 dias para criar um estilo de vida? Gente, super legal essa pergunta aqui da Maraísa, porque não tem, tá? Não é conclusivo. Mesmo a questão da mudança de hábito em 21 dias é super controverso na literatura. Mesmo em nutrição comportamental, a gente não estabelece isso de forma fixa. Cada paciente vai ter o seu momento, porque ele, como o Prochaska coloca, né, ele tá num estágio diferente de mudança. Então tomem cuidado, né, em afirmar os 3 meses. Mas você pode dizer que uma mudança de comportamento leva tempo. E, em geral, você tem visto alguns trabalhos que mostram que essa mudança leva pelo menos, né, um período aí para se adaptar, que não é uma regra, é uma receita. Né, ele pode ter até um resultado de algumas metas antes desse processo.
e incorporar, e algumas demorar um pouco mais, mas que você vai estar ali para dar todo o suporte às ferramentas, à estrutura e ser o aliado dele naquele momento, tá? Isso é muito importante. A Cíntia tá falando aqui, meu objetivo é trabalhar somente com programas, porque é muito melhor, né? Você tem uma renda já mais certinha. Aliás, a gente não falou disso, né? Porque o que ajuda muito você ter esse segmento, esse acompanhamento, esse programa de nutrição, é você não precisar, você fica com esse paciente, então a tua renda é mais fixa, né? É mais certeira, você sabe quantos pacientes você tem vigentes e aquele dinheiro pinga-pinga que vai cair todo mês. Isso é muito bom, porque inclusive eles já pagaram muitas vezes no cartão de crédito, né? A Ana Carla tá falando, então vender uma única consulta e nela tentar vender o programa. Exato! É isso que eu falo para meus alunos, é isso que eles já testaram, estão revolucionando, né, gente? Fala aí. Estão revolucionando os seus atendimentos. Claro que agora, tá todo mundo, né, na turbulência aí da nave. Tá pior a nave do Elon Musk, que foi pro espaço. A gente tá ali no momento de definição. Mas a gente sabe que é pra você e é pra todo mundo igual. Até pros mais bambambãs do mundo, né? Ah, Maria, que delícia. Como seria essa abordagem de acompanhamento? Bem, acho que eu falei aqui, eu falo muito nos cursos. Me cobra isso que eu vou falar no final, tá? Um simulado aqui de acompanhamento, vou fazer. Só ver se tem mais perguntas. Esses acompanhamentos precisam ser presenciais, caso o primeiro encontro tenha sido presencial? Não! Pelo contrário, os acompanhamentos podem ser todos online, mesmo depois da história do CFN, se a gente não voltar... Aliás, gente, tem nosso baixo assinado. Por favor, entra lá no Insta aqui do KiwiLab para assinar o nosso baixo assinado, pra gente conseguir tentar se mobilizar cada vez mais e pedir pro CFN deixar esse novo normal ficar, o digital, por favor. Então, a gente tem o acompanhamento, pode ser sempre online, não tem problema. Mesmo depois disso, se a gente não for liberada para atender a primeira consulta online, as próximas podem ser todas online, tá, gente? E até é interessante vocês surfarem se o paciente gostar disso, tá? A Luz, eu sou inspiração e vocês pra mim. Já comecei a live dessa forma. A Ana Luísa Nogueira tá falando, estou com dificuldade de iniciar os grupos. O que tá faltando, Ana? Fala pra mim aí o que tá faltando. Depois do beabá todo que eu deixei no Digitaliza Nutri e o beabá todo que eu deixei no meu consultório de sucesso. Deixei o passo a passo, tudo montadinho pra você formar um grupo. Até as ferramentas eu preparei pra vocês. E aliás, quem foi? A Luísa. Cara, eu entrei em síncope, assim, sábado, eu respondendo meus telegrams que vocês me mandam, e a Luísa me mandou uma adaptação. Pegou todas as ferramentas que eu fiz e colocou com a logo dela, mas ela fez uma adaptação de fundo que ficou um escândalo, assim. Ela melhorou muito aquelas ferramentas todas, que foram quase 18, né, gente? Que eu trouxe pro programa de nutrição dentro do curso do meu consultório de sucesso. E eu fiquei assim, porque, cara, são horas e horas nessa cadeirinha aqui, né? Olha só como é que é o negócio, o drama. O meu filho no Lego, né? E eu naquela cadeirinha ali, naquela cadeirinha cheia de livros, inspirações, trabalhando pra vocês durante a pandemia inteira pra montar esse processo dos grupos. E quando eu vejo o resultado, né? Vocês montando, me perguntando, tirando dúvida, eu fico muito feliz. Nem sempre... E eu sempre, assim, acho que... Eu tenho aquela história que nem vocês têm com o paciente, que a gente tá sempre devendo, porque eu sempre queria fazer mais pra vocês. Então, tá sempre tendo muita novidade dentro dos cursos. A Isis falando, você é excelente. Vocês que são. Faz uma live sobre fidelização. Tá anotado aqui, então vamos falar sobre isso. E aí a Ana Luísa tá falando, pois é, acho que falta de foco. Vou voltar lá. Volta lá no bônus do Nutrion. E se a questão é foco, tenta estabelecer uma rotina. E vem na live de hoje à noite com os alunos, que a gente vai fazer um projeto de grupo pra ajudar. Eu tô colocando vocês pra trabalhar juntos, porque, de novo, quando você estabelece um compromisso com o outro, a coisa se fortalece. Então tem as duplas, se você não tem a dupla ainda, tenta achar uma dupla, mas vem pra atividade de hoje, que vai ser muito legal, tá? Onde acha esse material? Esse material é para meus alunos, Ana, é para os alunos do meu consultório de sucesso. Vem pra cá com a gente, ou então do Digitaliza Nutri, porque dessa vez a gente, né, eu não cobrei nada mais por nada, mas a gente colocou nos dois cursos para dar esse gás pros nutricionistas. Foi meu presente aí no momento de pandemia. Agora, vamos lá. Vamos vender? Vamos vender? Acabou a consulta. Aliás, tem um IGTV sobre isso. Vou pegar alguém aqui. O Instagram vai já me cortar, tem que ser rápida. Vou pegar aqui a Isis. Oi, Isis.
Acabou a consulta, tá? Vamos lá. Bem, eu queria saber um pouco do que você achou desse nosso momento, dessa nossa consulta. Paciente sempre elogia, né, gente? Bacana, que bom que você curtiu. E eu queria que a gente pudesse manter esse nosso relacionamento, manter esse nosso projeto que a gente começou, hoje só começou. Você tá aqui com o plano alimentar, eu vou te entregar, mandar os materiais que eu prometi pra você. Acho que até amanhã, no final do dia, eu te encaminho. Mas eu queria te ensinar, te mostrar como eu trabalho no meu dia a dia. A maioria dos resultados que eu tenho, né, de pacientes que eu consigo enxergar o resultado efetivo, são pacientes que eu tenho segmento, são pacientes que eu acompanho. E por isso eu queria te convidar para também ter esse mesmo processo comigo a partir de agora. Você tem todos esses materiais, você sai daqui com bastante informação, com os nossos acordos, as nossas metas, mas eu sei que o mundo lá fora não é esse mundo que a gente, né, tá aqui conversando. Às vezes acontecem situações. E é justamente nesses períodos, nesses momentos, que eu quero estar com você. Por isso eu não dou um retorno, eu faço um valor bem melhor para que a gente possa acompanhar. Então, no teu caso, eu acredito que quinzenal seja ideal, ou até mensal, se você preferir, porque você tem, né, acho que já tem uma iniciação, já está no processo de execução de algumas coisas, desde que você veio aqui para mim. Esses foram ajustes que a gente fez e novos combinados. O que você acha disso? Você tem interesse em formatar? Aí no IGTV que eu gravei, ela até fala, ela discute sobre preço e eu renegocio, falo, olha, né, aí volta de novo, vou repetir aqui. Se a pessoa pega e fala, não sei por causa do valor, né, você mostra lá os planos, olha, mensal o valor fica 150, 250, enfim, o semanal 150, ele é menor porque você vai ter um desembolso mensal maior, então eu flexibilizo isso. Ó, você viu que eu falei? Desembolso, né, preço intermediário, tudo são palavras que amenizam a coisa do desconto, tá, gente? E aí, deixa ela ali. Aí tem horas que, nessa hora o paciente tá tonto, gente. Ele veio pra pagar uma consulta só e ele vai se comprometer 3 meses com você num programa. Ele fica meio assim. Então você tem que ser mais nevrálgico, né? Cuidado quando você tem muita opção, que você confunde a cabeça do paciente. Então você fala, no seu caso, eu te aconselho isso aqui, ó. Aí você grifa, né? Eu te aconselho isso aqui. Visto que é uma prioridade, que você quer fazer isso tudo, que a gente sabe que às vezes a gente gasta esses valores, né? Às vezes, né, com uma saída, com algumas coisas mais superficiais, eu gostaria muito que você pudesse valorizar esse nosso momento aqui e investir nisso aqui. Como é que você entende isso no teu orçamento? Como é que você... Ou nem fala no orçamento, como é que você entende isso na sua vida? O que você pensa a respeito? E devolve pra ele, né? Às vezes a gente quer falar muito, cuidado, ensaia esse pitch na frente do espelho. É muito legal. Você viu que eu tô aqui ensaiando com vocês, né? E aí... o que você acredita que é importante pra gente fazer? Porque é legal a gente já estabelecer agora, porque você já sai daqui sabendo quando você tem que voltar, sabendo todos os compromissos, você já marca na agenda pra priorizar esse nosso momento, né? Esse compromisso. Pra mim é muito gratificante. Aí traz pra você também. Pra mim é muito gratificante poder acompanhar vocês, porque é assim que eu entendo que o resultado é efetivo. Senão algumas vezes isso, né, qualquer situação adversa na sua vida pode te distanciar de mim. E é nesse momento mais crucial e difícil que eu quero estar junto. E ó, eles marcam. Pode ter certeza que eles marcam, tá?Esse poder de convencimento, a gente pode falar mais nas lives sobre isso. Mas isso tem que ser treinado, tá, gente? Eu vou pedir pros meninos aqui pegar esse flash aqui, essa parte desses meus discursos, porque eu acho que essa habilidade da comunicação, de mostrar posicionamento, de ser calorosa... de ser convincente, faz bem pra você e faz bem pro paciente. Primeiro porque ele vai seguir, e isso ele vai ter mesmo resultado mesmo, porque só assim ele vai mudar. E, né, você, né, não consegue mudar comportamento em uma só consulta, certo, gente? E você não vai ser mais uma nutricionista de 1 ou 2 consultas, você vai ser o nutricionista do seu paciente. Um beijo! Eu também quero ser igual a vocês, Izzy. Sempre me inspirem, me tragam, compartilhem. Eu vou fechar para poder gravar essa live e compartilhar isso em flashes de GTV. Um beijo, gente. Obrigada e até quarta que vem, hein? Quero vocês aqui. E ó, tem a semana do Nutricionista de Sucesso. Se inscreve que eu vou gravar uma aula ao vivo, querendo me reinventar. Não deixa de se inscrever.